Olá, que bom nós estarmos aqui mais uma vez para tratarmos da lição de número 3. E eu quero te cumprimentar com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dizer que é muito bom estarmos aqui para desfrutarmos um pouco da palavra de Deus. E o nosso comentarista, ele destrinchou bem essa lição e eu quero fazer apenas algumas observações com você para que a sua aula esteja enriquecida com um pouco mais de argumento a respeito de Melquisedeque. Nessa lição de número 3, nós vamos falar sobre o caráter de Melquisedeque, o rei de justiça. O nosso texto áureo está em Hebreus capítulo 7 e versículo 17. E é bom que você leia todo o capítulo 7 da carta aos Hebreus, também leia o capítulo 5 da carta aos Hebreus e você vai entender um pouco mais a respeito do sacerdócio levítico, do sacerdócio de Cristo eterno. O texto áureo diz assim: porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E eu quero abrir apenas um parêntese e comentar com você a respeito dessa ordem de Melquisedeque. Muito bem. A ordem de Melquisedeque, ao contrário do que muitos pregam e ensinam, ela não se refere a nenhum tipo de sociedade secreta ou mística, como muitas pessoas, muitas seitas querem dizer que se refere, como Rosa Cruz, os maçons ou os templários. Não é uma organização preservada desde a antiguidade e nem classe de sacerdotes na igreja do Senhor, porque infelizmente as pessoas pegam um versículo desse, e saem pregando coisas que não existem. Infelizmente, muitos que são leigos da palavra de Deus acabam acreditando, que o cristianismo também é uma ordem, é uma ordem secreta, e nós sabemos que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é aberto a todas as pessoas. Então, ele não é uma organização preservada, como muitos querem dizer. Esta expressão, que nós acabamos de ler, segundo a ordem de Melquisedeque, ela significa que o sacerdócio de Jesus é do mesmo tipo ou parecido com o sacerdócio de Melquisedeque. Ele aparece na história, Melquisedeque, e logo ele some da história. Nós só vamos ouvir falar de Melquisedeque aqui no livro de Gênesis, depois no Salmo de número 110 e depois na carta aos Hebreus, que ele é citado. A Bíblia não fala nada sobre os seus antepassados ou descendentes de Melquisedeque. Está em Hebreus capítulo 7, versículo 3. Ele servia como sacerdote antes do nascimento de Isaac. Ele não era descendente da tribo de Levi, isto é, netos de Isaac. Melquisedeque, ele era um sacerdote aprovado por Deus, independente da sua linhagem. Você vai ler o capítulo 7 de Hebreus e você vai encontrar todas essas coisas. E vai dizer que Jesus é sacerdote de um novo concerto. Jesus, ele era da tribo de Judá, por parte do seu pai, José. E Jesus, ele não era sujeito à lei dada aos israelitas no Monte Sinai. E eu quero ler com você aqui, na nossa Bíblia apologética, duas refutações a respeito dessa ordem, segunda a ordem de Melquisedeque. Uma que nós vamos ler, ela fala que o que o mormonismo alega. O mormonismo, ele alega possuir o sacerdote de Melquisedeque, considerado o maior, para executar os trabalhos sagrados, E a Bíblia apologética, ela vai refutar esta afirmação do mormonismo.
Ela diz assim: a Bíblia declara que o sacerdócio de Melquisedeque se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus Cristo e que esse sacerdócio não tem sucessor, como era na lei. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. O sacerdócio de Jesus, ele é intransferível e não tem sucessor. É um sacerdócio eterno. Não existe evidência bíblica de que Jesus tenha passado o sacerdócio de Melquisedeque para outra pessoa. De fato, Hebreus capítulo 7, versículo 23, declara que os judeus tiveram uma sucessão de sacerdotes devido à morte de cada um deles. Por que os sumos sacerdotes foram substituídos na lei? Porque eles eram infalíveis e eles eram sujeitos a morrer. Então, eles tinham que ser substituídos, mas Jesus Cristo não. O sacerdócio dele é eterno. Entretanto, o versículo 24 declara quanto a Jesus: mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Esta é a razão pela qual não precisamos de sacerdotes da ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo é o único sacerdote de que nós precisamos. E outra refutação que nós temos na Bíblia apologética, de que o sacerdócio de Cristo ele é intransferível e que o sacerdócio de Melquisedeque, Deus não passou ele para ninguém. O mormonismo afirma que o sacerdócio de Melquisedeque foi restaurado e conferido a Joseph Smith. E nós sabemos que isso é mentira. Eles querem enganar as pessoas a este respeito. E a resposta apologética é: o texto bíblico invocado pelos mormons não diz que o sacerdócio de Melquisedeque seria restaurado na época de Smith. Aliás, os mormons reivindicam que por meio desse sacerdote, Smith pôde restaurar os supostos verdadeiros ofícios da igreja de Jesus Cristo. E todavia é estranho, né, diz a nossa Bíblia de estudo apologético, que nenhum apóstolo, nenhum escritor bíblico tenha falado a esse respeito. Então nós precisamos ter muito cuidado, né, com as seitas, o que elas pregam para as pessoas. E a nossa verdade prática está escrito assim: o sacerdócio de Cristo é superior a todos os sacerdócios, pois ele é o sumo sacerdote perfeito e eterno. E disso nós não temos dúvida. Disso nós temos apoio bíblico a respeito de Cristo. Davi profetizou 1000 anos antes do nascimento de Cristo que o Messias seria sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Está em Salmo de número 110 e no versículo 4. O autor de Hebreus cita esta mesma profecia várias vezes e explica o seu significado em relação à superioridade total de Jesus. E é bom que você leia toda a leitura diária para que seja reforçado para os seus alunos na escola bíblica. E a leitura bíblica e classe está em Gênesis. Nós vamos ler Gênesis capítulo 14 e depois nós vamos ler em Hebreus. E é necessário que o objetivo geral ele seja alcançado no término da nossa lição. E o nosso objetivo geral é apresentar lições do perfil de Melquisedeque como rei de justiça. E aqui na nossa introdução, o nosso comentarista, ele fala a respeito de Melquisedeque que ele foi um verdadeiro adorador no meio de uma gente idólatra e corrompida. Ele exerceu o papel de rei e sacerdote. Ló, ele não conseguiu ser um adorador no meio de pessoas ímpias e pagãs. E talvez Abraão,
achasse que somente ele servia a Deus no meio daquela nação pagã e ímpia. Mas Deus revelou para ele que tinha um rei e sacerdote que era adorador do Deus Altíssimo. Ele exerceu o papel de rei e sacerdote sem fazer parte da linhagem de Israel. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E eu quero comentar com você um pouquinho aqui a respeito de trazer pão e vinho. Antes de nós chegarmos no término da lição, que também o comentarista, ele deu uma pincelada, né? E eu quero trazer só um enriquecimento aqui para você. O comentário bíblico Atos, né, do Antigo Testamento, ele diz que a refeição que eles compartilharam, que foi pão e vinho, estava indicando um acordo de paz entre eles, né? Alguns historiadores dizem que a fama de Abraão, ela transpôs fronteiras e Melquisedeque soube da sua grande vitória, né? Como que Deus o abençoou e ele teve a vitória contra aqueles 4 reis. Então, aquela refeição que eles compartilharam, ela representava um acordo de paz entre eles. Melquisedeque estava ansioso em fazer um acordo de paz com uma força militar comprovada. E Abraão se submete a este rei sacerdote, pagando-lhe o dízimo. Ele reconheceu a posição em que Melquisedeque se encontrava. O silêncio das Escrituras sobre este assunto, né? A Escritura, ela não fala muito a respeito de Melquisedeque. Então nós entendemos que as Escrituras, elas silenciam a este respeito. E este assunto tem por finalidade que nós elevemos o nosso pensamento a Cristo. Não ficamos preocupados com outras coisas, porque nós sabemos que o Antigo Testamento, ele é figura das coisas que iam acontecer, né? Elas estavam prefigurando as coisas que iam acontecer de acordo com as profecias bíblicas. Então, a intenção do silêncio das Escrituras é que nós elevemos o nosso pensamento a Cristo, cuja geração não pode ser declarada. Pão e vinho foi um refrigério para os seguidores de Abraão. E Cristo, ele usou os mesmos elementos para que recordássemos o seu corpo e o seu sangue. Quando Jesus apresentou a primeira Santa Ceia para os apóstolos ali, antes da sua crucificação, ele estava dizendo que aqueles elementos é que seriam necessários para que nós lembrássemos do seu sacrifício, para que nós lembrássemos do acordo, né, que existia entre os homens e ele. O acordo era esse, era a sua morte, que ele ia entregar o seu corpo em sacrifício, e nós precisávamos lembrar deste sacrifício. E os elementos para que nós lembremos da morte de Cristo é o pão e o vinho. Então, esses elementos servem para que nós recordemos o seu corpo e o seu sangue, que sem dúvida são comida e bebida para as nossas almas. Melquisedeque abençoou a Abraão e glorificou a Deus por causa de Abraão. Aqui já vamos entrar para o nosso primeiro ponto. Quem era Melquisedeque? Na nossa lição está tudo bem detalhado a respeito de quem é Melquisedeque. Então, o ponto 1 fala que ele era um personagem misterioso. Por que ele era um personagem misterioso? Porque a Bíblia silencia a respeito dele. Não fala da sua família, do seu nascimento.
Ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não tinha princípio de dias e nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Abraão, ele foi abençoado por Deus e por isso ele deu a Melquisedeque o dízimo dos despojos de guerra. E nós também precisamos expressar esta mesma gratidão a Deus por tudo que Jesus fez por nós, por ser nosso mediador e rei. E não somente dar o dízimo de tudo, mas nós também precisamos dar tudo para Deus. E nós sabemos muito bem que o dízimo é 10%. E muitas pessoas acham que o dízimo ele está preso somente na lei. Nós sabemos que não, né? Que o dízimo é 10% de tudo aquilo que nós devolvemos a Deus. Afinal de contas, quando nós levamos o nosso dízimo, nós estamos demonstrando a nossa devoção. Nós estamos demonstrando a nossa gratidão. Nós somente temos o relato desta guerra porque Abraão e Ló, eles fazem parte dela. E por isso ela está registrada nas Escrituras Sagradas. Não por causa dos 4 reis ou dos 5 reis, mas porque Abraão e Ló são personagens desta história. É uma guerra de 4 reis contra 5 reis. E os 5 reis perderam esta batalha. E Ló foi levado cativo. Então, Abraão foi avisado, né? Alguém escapou desta guerra. Abraão foi avisado e foi ao encontro de Ló para resgatá-lo. Ele com sua fazenda, com sua família, né? Com seus trabalhadores. E venceu a batalha com apenas 318 homens, mais a força de coalizão que ele tinha feito. E isso nos faz lembrar também da vitória que Deus deu a Gideão, né? Deus demonstra para aquelas nações que é Ele que vence as nossas batalhas, é Ele que peleja por nós. Se Abraão tivesse ido com muita gente, talvez a glória não teria sido dada para Deus, né? E Deus capacitou que Abraão vencesse aqueles 4 reis com apenas 318 homens preparados em sua casa. E aí aparece Melquisedeque na história. E Melquisedeque, ele não era o anjo, ele não era o Espírito Santo como muitas pessoas, né, acham que era. Embora ele não fosse um israelita, estando deste modo fora do centro da história redentora, porque a história da redenção, ela começa com o povo israelita. Então, como Melquisedeque conheceu a Deus? Melquisedeque conheceu a Deus por revelação e foi nomeado por Deus como sacerdote, diz o nosso comentarista Mateus Henry. A expressão sem pai, sem mãe, não sugere que ele não estivesse. Antes, é sinônimo de sem genealogia e significa que ele não teve a sua linhagem registrada, como era exigido no sacerdócio levítico. Mas nada é dito do seu nascimento, nem de sua morte. Ele não teve sucessor. Melquisedeque prefigurava Cristo, que é de eternidade a eternidade, né? Jesus Cristo, ele é Deus, ele é autoexistente, ele é o eu sou. Quando nós lemos a história de Jesus, quando ele foi preso no horto,
e eles perguntaram se ele era Jesus Cristo, e quando ele respondeu, eu sou, todos caíram ao chão. E Melquisedeque representava e tipificava a eternidade de Jesus Cristo. Eternidade a eternidade. Cristo, ele é o sacerdote eterno. Cristo, ele é superior a Arão e aos sacerdotes levitas. Morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E os sacerdotes todos, eles precisavam ser substituídos e precisavam de muitos para cumprir o seu papel para o sacrifício a Deus. E eles não tinham condição de salvar as pessoas. O sacrifício apenas cobria o pecado do pecador, e os próprios sacerdotes tinham que apresentar um sacrifício pela expiação do seu próprio pecado. Aqui no ponto 3, características de Melquisedeque. Melquisedeque, ele tinha qualidades especiais. Sem genealogia, ele era um homem justo, ele era íntegro, tanto que ele foi escolhido por Deus. Aqui na letra A, ele era rei de Salém. É um termo hebraico relacionado à palavra Shalom, que significa paz. Era um título de Melquisedeque que antecipava a Cristo, um título dado a Jesus, que antecipa o Messias. Esse título, ele prefigurava um título que o Messias ia receber. Está lá em Isaías, capítulo 9, versículos 6 e o 7. Jesus Cristo, ele foi o grande reconciliador entre Deus e os homens. Somente Jesus Cristo, ele pode restaurar a paz entre a humanidade e Deus. E Melquisedeque, ele tipificava Cristo. Ele era rei de Salém. Salém, a maioria dos eruditos, eles dizem que era Jerusalém, né? Rei de Salém, rei de Jerusalém. E ele trouxe pão e vinho. E nós já falamos um pouquinho o que representava estes elementos no novo concerto, na nova aliança. Letra B. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon. Melquisedeque conhecia a Deus por meio de uma tradição que se espalhou após o dilúvio ou devido a uma revelação sobrenatural. Eu acredito em uma revelação sobrenatural. Melquisedeque foi escolhido a dedo. Deus, assim como Deus se revelou para Abraão, Deus também se revelou para Melquisedeque, porque ele tinha um caráter íntegro, era um homem reto, justo, e quando ele conheceu a Deus, ele temeu a Deus. E Melquisedeque percebeu que Abraão servia o mesmo Deus. Nós estamos falando aqui Abraão, mas nesta época ainda o nome de Abraão não tinha sido mudado, era Abrão. Mas para ficar mais suave aos nossos ouvidos, nós vamos falar Abraão. O certo é que ele cria em Deus e o servia, pois ele já era sacerdote do Deus Altíssimo, antes da lei entregue a Moisés no Monte Sinai, antes de Deus escolher a tribo de Levi, escolher Arão como sacerdócio e a tribo de Levi para exercer esta função. Melquisedeque já era sacerdote, representando a Cristo. Letra C. Ele abençoou a Abraão. E abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E nós também já falamos um pouco a respeito dessa bênção que Deus tinha dado, que Abraão foi abençoado por Deus. E por isso
ele deu a Melquisedeque o dízimo dos despojos de guerra. Abraão queria agradecer a Deus pela vitória e por todos os benefícios que Deus tinha feito para ele naquele momento, inclusive ter poupado a vida de Ló e toda a sua família. E nós também precisamos expressar nossa gratidão a Jesus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por todas as bênçãos, por todas as vitórias. Nós temos que externar isso e expressar a nossa gratidão. E o dízimo é uma das formas de nós agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Porque tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. Ele é o possuidor de todas as coisas. E nós devolvemos como forma de devoção, como forma de gratidão. Letra D. Abrão deu dízimo a Melquisedeque. E aqui nós vemos que é a primeira vez que fala acerca do dízimo, né? Apontando já para a lei e para as coisas que precisavam acontecer. Século antes da lei, que incluiu o dízimo como preceito obrigatório para Israel, Abrão entendeu que, tendo sido abençoado pelo sacerdote do Deus Altíssimo, deveria ser grato a Deus pela bênção da vitória. E nós assim também somos abençoados por Deus e devemos devolver a Deus tudo aquilo que Ele tem dado para nós. Então, infelizmente hoje no meio cristão tem muitas pessoas que não concordam em ser dizimista, em dar 10% de tudo que Deus tem dado a Ele, né? O nosso dízimo representa a nossa devoção. Aqui o nosso comentarista ele fala que o dízimo é mais uma gratidão do que uma obrigação. Então não se sinta obrigado a devolver a Deus tudo que Ele tem te dado, né? Devemos ser gratos a Deus pela misericórdia, pelas vitórias, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Ponto 2, tópico 2, lições do caráter de Melquisedeque. Ponto 1, ele tinha um caráter justo, por isso ele era chamado rei de justiça. Ele se destacou por ser um homem justo e praticante da justiça. Seu nome identifica-se com seu caráter. Suas atitudes decorriam do seu caráter ilibado e santo. E nós também precisamos seguir os mesmos passos de Melquisedeque, ter um caráter ilibado e santo, ser separado do pecado, né? Estar no centro da vontade de Deus. E o nosso caráter nós precisamos glorificar a Deus com as nossas atitudes. No ponto 2, ele tinha um caráter pacífico, por isso que ele era chamado rei de paz. E Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz. Jesus Cristo é o único que pode reconciliar o homem com Deus, tirar a inimizade, né? Nós já estudamos sobre isso no outro trimestre, a inimizade que havia entre nós com Deus. Somente Jesus Cristo, ele pode trazer paz. Por isso ele é chamado príncipe da paz, quando ele nos reconcilia com Deus. Certamente Melquisedeque era um homem pacífico e também reinava sobre uma cidade cujo nome significa paz. O nosso comentarista diz aqui: nós cristãos temos o dever moral e espiritual de sermos promotores da paz. Nós precisamos sair dessa coisa de fofoca, contenda. Nós precisamos de jogar água fria na fogueira e não colocar mais lenha na fogueira. Então o cristão ele precisa ser promotor da paz e espiritual, de sermos promotores da paz, primeiro em nosso lar, depois no ambiente da igreja, no relacionamento fraternal, ministerial e eclesiástico, e também para com as pessoas de fora do nosso ambiente. Então seja um promotor de paz dentro da sua casa, na igreja, no seu trabalho, com as pessoas que você convive, porque nós temos o exemplo de Jesus Cristo, que Ele é o príncipe da paz, e somente Ele pode tirar a inimizade que existe entre nós e Deus.
Terceiro tópico, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós já falamos sobre o que significa esta ordem. E eu quero falar aqui, segundo o comentário da Bíblia Pentecostal, ele diz que a lei estava ligada a um sacerdócio levítico, né? Estava presa, e mostrava que os sacerdotes eram criaturas frágeis, mortais e incapazes de salvar as suas próprias vidas. Já falei aqui, eles tinham que oferecer um sacrifício pelos seus próprios pecados antes de apresentar um sacrifício a Deus, né? Se você for lá e ler como eram as vestes do sumo sacerdote, como ele tinha que entrar, né, no lugar santo dos santos, você vai entender essa parte aqui. E muito menos podiam salvar as almas do que iam até eles. Haviam muitos sacerdotes, sumos sacerdotes, um após o outro. Um sumo sacerdote morria, outro era colocado em seu lugar. Um sumo sacerdote morria, um outro sumo sacerdote era colocado em seu lugar, pois eles morriam. E no sacerdócio de Cristo é somente Ele, não tem outro, né? O sacerdócio de Cristo, ele é intransferível, ele não tem sucessor, porque Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia e ele vive eternamente, né? E ele está lá intercedendo por nós. Jesus Cristo, ele é mediador entre a minha vida e Deus. Ele intercede por nós junto ao Pai. Ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Então, depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, mudou as leis. Não tem outro sacerdote, não tem outro substituto. Somente Ele, o sacrifício dele foi feito uma única vez. E Ele é sacerdote para sempre. É somente Ele, sacerdote eternamente. Jesus Cristo, somente Ele é a nossa segurança e felicidade. E somente Ele é capaz de salvar completamente a todos, né? Diz que quando mudava o sacerdócio, mudavam-se as leis. E as leis foram mudadas quando Jesus Cristo realmente assumiu, né, como sacerdote. Quando ele veio, desvestiu-se da sua glória, morreu em nosso lugar, ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos, ele é a primícia da ressurreição e hoje ele é mediador entre os homens e Deus. Hoje ele intercede por nós, né? Somente através do nome de Jesus Cristo nós podemos adentrar diante do trono da graça. Desta forma, nós os cristãos estamos debaixo do sacerdócio de Cristo, no qual todos somos considerados sacerdotes reais, com missão muito elevada, né? Quando nós lemos Hebreus, nós vimos que ele fala sobre a nação santa, sobre o sacerdócio real. E hoje todos nós somos sacerdotes, né? Intercedemos pelas pessoas, apresentamos as pessoas a Deus. Por isso, em nosso comportamento, devemos nos conduzir de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Então, eu preciso pensar, as minhas atitudes têm glorificado a Deus? As pessoas têm visto Cristo na minha vida? É assim que nós precisamos ser. Como Melquisedeque foi chamado Rei de Justiça, Rei de Paz, um homem de caráter ilibado e que tipificava a Cristo. Ponto 2. Jesus Cristo, o sacerdócio perfeito. O Salmo de número 110, no versículo 4, ele era uma mensagem profética e messiânica, que apontava para Cristo através de Davi. Jesus, ele era segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não era da linhagem dos levitas, né? Jesus Cristo era da tribo de Davi,
de Judá. Então ele vem da linhagem de Davi. E essa ordem de Melquisedeque não era reconhecida pelos judeus, que só aceitavam e reconheciam a ordem de Arão ou Levítico. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que disse: Tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Sem genealogia, sem pai, sem mãe, mas feito sumo sacerdote eternamente. Terceiro ponto, a ordem de Melquisedeque. Aqui é tipológico, nós já falamos. Ele não pertencia à tribo de Levi. Mas o sacerdócio de Cristo, ele é superior de Arão, nós já falamos, era um sacerdócio eterno. Com tais características, Jesus, ele é superior a Levi, a Arão, a Abraão e a todos os seus descendentes levitas. Jesus, ele é maior do que tudo e do que todos. E o seu sacrifício é perfeito. E o seu sacerdócio é eterno, é para sempre. Ele ofereceu-se uma única vez para perdão dos nossos pecados e para a salvação de toda a humanidade. Conclusão: a Bíblia registra a história de homens que tiveram um papel importante na história. E Melquisedeque foi um desses personagens. Apareceu de forma inesperada e desapareceu da mesma forma. Porém, seu sacerdócio tornou-se tipo do sacerdócio de Cristo, santo, perfeito e eterno. Melquisedeque morreu, ainda que nós não sabemos como. A Bíblia silencia a este respeito. Cristo também morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vive para todo o sempre. Que você tenha um bom proveito desta lição. Que Deus em Cristo te abençoe e abençoe seu ministério como professor. E se você gostou desta aula, você pode comentar, se inscreva no meu canal, dá um curtir aí e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir então. E espero que você explique aos seus alunos realmente o que significa a Páscoa, né? Infelizmente, muitas pessoas ficam presas a ovos de Páscoa, a chocolate, a coelhinho, né? Não é pecado nenhum você comer chocolate, mas que os nossos filhos saibam realmente o que a Páscoa representa para nós, né? E que a sua classe também saiba realmente o sentido da Páscoa. Então, que Deus te abençoe e até a próxima aula.